Para o despertar! Eu sou Renata e junto com meu amigo Rodrigo, nós estamos fazendo uma série de lives sobre autoconhecimento e o despertar da consciência. E nós estamos seguindo este livro aqui, que foi escrito por Nils Alarcon. 8 lives sobre este livro e nós estamos super empolgados em compartilhar mais uma live com vocês, compartilhar mais esse momento com vocês. Deixa eu ver, o Rodrigo está entrando aqui e hoje nós vamos falar o quê? Hoje nós vamos mergulhar em como nossas mentes são moldadas constantemente por influências externas e, mais importante, como podemos retomar o controle e escolher nossos próprios caminhos. Rodrigo, eu não estou te vendo. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo, porque a sua tela está pretinha. Vamos ver aqui. Acho que ele pediu para entrar de novo. Aqui, vamos lá. 3, 2, 1. Tecnologia. Vamos funcionar. E para quem está entrando, então, como eu estava dizendo, eu e meu amigo Rodrigo, nós estamos fazendo uma série de lives sobre o despertar da consciência, sobre autoconhecimento, como ter mais paz na vida, como conseguir controlar melhor os nossos pensamentos, as nossas emoções. E a gente está seguindo esse livro aqui de Nils Alarcon. Ele foi escrito por volta do ano... em 98, né? Não, por volta do ano 2003. Foi registrado em 30/5/2003. E ele é super atual, apesar de tudo. E eu acho que o Rodrigo está tendo algum problema para entrar. O que está acontecendo aqui? O Rodrigo saiu e ele vai entrar novamente. Mas contem aqui para mim quem está entrando, se é a primeira vez que vocês estão vendo essa live, se vocês já estão acompanhando as nossas lives. Coloca aqui um comentário enquanto o Rodrigo está entrando. Me conte da onde que vocês são, que a gente já vai começar. Deixa eu convidar o Rodrigo de novo. E bora lá. Rodrigo, Oi. aê! Agora sim! Agora Muito bem, Renato. sim! Então, Muito bem! você me vê direitinho? Sim, agora sim. Agora eu te Joia. vejo, ouço. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu estava contando aqui que hoje nós vamos desprogramar, né? Nós vamos desvendar essa programação da mente, né? Verdade, Estamos seguindo Renato. aqui, avançando. E o texto hoje é sobre isso. Como que a gente desprograma, a gente desvenda a programação da mente, né? E eu perguntei pro pessoal se é a primeira vez que eles estão aqui. A Ellen está dizendo que é de BH, é a primeira vez. Seja muito bem-vinda, Ellen. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente nesse momento, que para a gente está sendo muito importante. Estamos muito felizes em fazer essas lives e trazer um pouquinho desse conhecimento, desse estudo que a gente já faz há mais de 15 anos, né, Rodrigo? Bastante tempo, mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E hoje é a 8ª semana que a gente está fazendo a live, né? Que já fazem 2 meses que a gente está se encontrando toda quarta-feira com disciplina, com foco, né? com alegria, e está sendo cada vez mais enriquecedor. Tem pessoas que têm nos acompanhado direto, tem pessoas novas vindo, e isso é importante, então significa que... E eu acho que o Rodrigo, eu acho que Oi? sua internet está falhando um pouquinho. Você está num lugar que tá boa a internet? Não, a princípio é para estar. É para estar boa a minha internet. Mas vamos tocando, vamos tocando. Então, gente, para quem está chegando na primeira vez, como que funciona a nossa live? A gente lê um texto, então a gente está reescrevendo os textos deste livro. A gente lê o texto reescrito, depois a gente comenta sobre o texto e no final o Rodrigo passa um exercício para a gente poder fazer durante a semana. Tá bom? Sim. Se travar, a gente vai de novo. Tá. Ok? Por agora, Renato, como é que tá Parece a internet? Que tá bom. Vamos lá, então. Começar. Então bora lá.
Desvendando a programação da mente. Desde o momento em que nascemos, somos inundados por uma série de programações que moldam quem somos e como vemos o mundo. Essas programações vêm de várias fontes. Nossos pais, familiares, amigos e uma gama de meios de comunicação que constantemente lutam por nossa atenção. Essas influências não são meras interações. Elas são as fundações sobre as quais nossas identidades são construídas, pedra por pedra, ideia por ideia. Essa programação é vasta e variada, emergindo de nossos contextos étnicos, geográficos, climáticos, sociais, econômicos e religiosos. Cada um desses aspectos contribui de uma forma única para a tapeçaria complexa de nossas crenças e comportamentos. Somos, em muitos aspectos, uma coleção dessas diversas programações, agindo muitas vezes sob influência de padrões pré-estabelecidos, que dificilmente questionamos. A verdadeira compreensão de si mesmo requer o reconhecimento dessas influências, como o robô que ganha consciência de sua própria programação e começa a questionar suas ordens. Olha isso, gente. Muito forte, né? Muito forte. Diariamente somos bombardeados por inúmeras mensagens, muitas delas enganosas ou diretamente falsas, que buscam se enraizar em nossas mentes como verdades. Estas não são apenas simples informações passadas de passagem. São sugestões poderosas que podem hipnotizar e convencer, levando-nos a acreditar em necessidades que não existem, qualidades que não possuímos, defeitos que não são reais. O mecanismo que deveria nos ajudar a discriminar o bom do ruim é frequentemente enfraquecido ou distorcido, deixando-nos vulneráveis a aceitar a desvalorização da vida e de nós mesmos como algo normal. E Renata, esse texto hoje promete muita reflexão. Porra. No entanto, não estamos fadados a seguir esse roteiro sem questionamentos. O sucesso de qualquer ideia ou produto muitas vezes depende da repetição incessante de suas mensagens, até que sejam aceitas sem crítica. Mas, ao nos tornarmos conscientes desta programação, podemos começar a rejeitar aquelas influências que são prejudiciais. É hora de ativar nossos desprogramadores internos, sejam quais forem esses controles impostos, sejam eles padrões de pensamentos negativos, estereótipos limitantes ou expectativas irreais. Temos a capacidade de parar, observar, ouvir e sentir, e finalmente escolher o que realmente queremos aceitar em nossas vidas. Rejeite a programação negativa. Abra espaço para escolhas conscientes que reflitam o seu verdadeiro eu. Muito bem, gente. Olha que texto profundo, né? Então a gente vai começar, né? Quando ele começa lá falando, né? Todos nós somos moldados por influências diversas desde que nascemos, né? Sejam nossos pais, professores, amigos ou os incansáveis meios de comunicação. Todos têm uma parcela de contribuição em quem nos tornamos. Essas influências incluem fatores éticos, geográficos, né? Como o Rodrigo falou. Com o tempo, essas camadas de influência podem nos prender em uma visão distorcida de nós mesmos e do mundo, impedindo-nos de alcançar o nosso potencial pleno e de viver uma vida verdadeiramente autêntica. Para visualizar melhor, gente, tudo isso, imagine a nossa mente como um jardim. E ao longo dos anos, várias sementes são plantadas nesse espaço. Algumas por nós mesmos e outras por pessoas ao nosso redor e até pela mídia, né? Com o tempo, algumas dessas sementes crescem e se tornam belas flores que enriquecem nossas vidas, enquanto outras se tornam ervas daninhas que podem sufocar nosso crescimento e desenvolvimento. Nosso trabalho é identificar essas ervas daninhas e removê-las cuidadosamente.
cultivando apenas aquelas plantas que nos servem bem. Olha bem que importante isso, né, gente? A gente entender que, assim, desde que a gente nasce, a gente está sob influência de tudo que está ao nosso redor. Até os 7 anos, o cérebro de um bebê ele é uma esponja, né? Tudo que você vai colocando ali vai absorvendo. E é muito importante a gente começar a se dar conta, como o texto ali falou, que a gente pode se tornar consciente dessas coisas e a gente pode decidir aquilo que a gente quer para o nosso cérebro. A gente pode decidir as coisas que são nossas e as coisas que não são nossas. A gente tem que começar o quê? Se autoconhecer, entender o nosso padrão de pensamento, ligar esse observador, para quê? Para que eu possa começar a discernir aquilo que é meu e aquilo que não é, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero mais para minha vida. Né, Rodrigo? Sim. Né? E a gente vai metaforeando por aí. Imagina só que, né, você tem um jardim interno e todo dia você passa por esse jardim interno vendo como é que estão as plantações ali, quais são as flores, o que elas precisam. E nessa vistoria diária do seu jardim interno, você começa a perceber ervas daninhas. E ali você tem o poder de tirá-las para que elas não se infestem, não infestem o jardim, e muito menos comecem a matar as flores, né? A beleza que tem nesse jardim. Por isso, né, como a Renata falou, a importância de desenvolvermos uma atenção plena. E a gente aprende que tem 2 tipos de atenção. Tem aquela atenção que é uma atenção normal, digamos assim, que permite que a gente dirija, que a gente trabalhe, caminhe, mas de uma forma meio que automatizada. Tem uma atenção, mas ainda é meio que automatizada. E nem estou comentando do modo inconsciente totalmente de como viver, né? De forma desatenta total. E tem a atenção plena, a atenção mais refinada, onde a gente realmente está interagindo com o dia ou com as miudezas do cotidiano de uma forma muito atenta, para perceber que o que realmente é oriundo da gente, de um querer mesmo, de uma atitude lúcida, ou o que é somente reflexo ou influência de ações do inconsciente coletivo ou de uma repetição ancestral, enfim. Né? Mas a gente percebe nessas 8 semanas aqui que a grande chave, o grande ponto de deflexão, que chama, né? É realmente a atenção. E aí, a gente tem, como o Rodrigo falou, se a gente observar as ervas daninhas que estão no nosso cérebro, a gente tem que conscientemente começar a rejeitar qualquer programação negativa que tentam nos impor. E se vocês observarem hoje o planeta como está, o tempo todo eles estão colocando programações negativas na nossa frente. E nós temos que ser aqueles que, observando aquilo, a gente vai deixar aquilo entrar na nossa mente ou não. Nós temos que ser os maiores cuidadores do nosso jardim mental. A gente tem que rejeitar o lixo que tentam impor na nossa mente. A gente não deixa as pessoas jogarem lixo na nossa casa. E por que a gente permite que elas joguem lixo na nossa mente? A gente tem que começar a filtrar mais aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Porque tudo isso vira matéria-prima para os nossos pensamentos. Se a gente quer ter pensamentos mais elevados, não tem como eu fazer um bolo que fique gostoso se eu boto material ruim nele. Não tem como eu fazer o meu cérebro pensar coisas boas se eu fico assistindo até de madrugada filme de zumbi, um matando o outro, comendo o outro, e aí eu vou dormir e querer ter sonho bom. Não funciona assim, gente. Então a gente tem que selecionar as coisas que a gente vê, as coisas que a gente ouve, porque tudo isso é o quê? É matéria-prima para o nosso cérebro, entendeu? E aí, a gente... Eu gosto muito de uma historinha, né? Tem uma historinha que conta que numa cidade distante tinha um vendedor de óculos mágicos.
e ele oferecia aos seus clientes lentes que mudavam completamente a percepção do mundo. Cada par de óculos representava uma crença ou uma influência externa. Uma jovem curiosa decidiu experimentar vários pares e rapidamente percebeu que poderia escolher como ela vê o mundo. Essa descoberta simbolizava o poder de escolher nossas próprias crenças, né? Desfazendo das programações negativas impostas desde a infância. Então, muitas vezes, a gente ouviu dos nossos pais que Deus ajuda quem cedo madruga, que as coisas têm que ser difíceis, que dinheiro não nasce em árvore, e que isso e que aquilo. E a gente ouve essas frases e a gente vai absorvendo isso como verdades. E a gente tem que começar a limpar o nosso jardim da nossa mente e dizer: isso não é uma verdade, isso não é uma verdade. E a gente tem que colocar aquele óculos que eu quero ver o mundo. Eu tenho que cuidar dessa minha mente, né? Sim. E nesse processo todo de começar a ter um crivo, a aperfeiçoar um crivo maior, né, de filtro, o que eu quero deixar entrar, passar, e o que eu quero filtrar e deixar para fora, a gente começa a desenvolver uma outra virtude, que é a coragem, né, para isso. Porque ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo a filtrar e não deixa mais qualquer tipo de programação ou de influência nos guiar ou se sobrepor sobre a gente começa a ter um pouco mais de coragem, mais de independência, de autonomia, aí é que tem também um outro ponto de ruptura, porque a gente começa a se posicionar de uma forma um pouco mais, não vou dizer mais bruta, mas um pouco mais firme. E nisso a gente acaba inevitavelmente, né, criando alguns impasses sociais, ou com família, ou com os amigos, ou com setores da nossa vida que antes tinham algum certo automatismo, né? E isso as pessoas não estão acostumadas a interagir, né, com quem realmente começa a dizer não e começa a escolher de uma forma lúcida, consciente e madura como quer se comportar, né? E a forma como entende de vida. Isso eu acho é uma coisa também que tende a deixar as pessoas um pouco, não medrosas, mas um pouco impassíveis com isso, sabe? Porque Na verdade, Rodrigo, para mudar um hábito, é a gente tem desafiador, que né? ter É coragem. Por desafiador. quê? Porque você Precisa. vai romper Coragem. com padrões, né? Uhum. E eu sempre falo, quando a gente toma uma decisão, dentro da palavra decisão, tem a palavra cisão, e cisão significa Visão. romper. E quando eu rompo com um hábito ou uma crença, realmente, muitas coisas que estão associadas àquele hábito, àquela crença, vão deixar de existir, né? Por quê? Porque você E não vai olha, fazer mais parte daquilo. sim. E eu gosto muito da que ela falou ali no texto, né? Imagine-se como um robô que foi programado para seguir rotina sem questionar. Um dia, Uhum. uma falha no sistema permite que você veja essas programações como que realmente são comandos Aham. externos. Com essa nova consciência, você começa a escolher quais comandos seguir e quais reprogramar. Então, assim, nós, desde que a gente nasceu, meio que a gente foi sendo um robozinho programado. Uhum. O que a gente precisa entender é que a gente pode desprogramar essas linhas dentro da gente. A gente pode desprogramar esses comandos. A gente tem que deixar de ser um robô vivendo no automático e só porque alguém está fazendo, a gente tem que fazer. A gente tem que ser muito íntegro com aquilo que nos deixa feliz. E não é porque alguém está fazendo algo que aquilo vai me deixar feliz. Então a gente tem que Uhum. assumir a responsabilidade de olhar, de limpar o nosso jardim, de olhar os nossos pensamentos, de verificar aquilo que é realmente bom. Porque se você tenta seguir comandos externos, provavelmente você pode estar ansioso, com crise de pânico, com depressão, se sentindo triste. Por quê? Porque o mundo externo, ele não nos conecta com o nosso eu verdadeiro. Quanto mais eu estou conectada com o meu eu verdadeiro, mais feliz eu me sinto. Mas para isso, gente, como o Rodrigo falou, exige coragem para romper com Coragem. várias coisas. Porque a gente vai deixar de ser
da forma como a sociedade quer que a gente seja, robôs programados. É. E olha, Renata, nessa tua frase, né, de decisão, na palavra decisão tem incisão, né, uma ruptura. Mas olha só que pegadinha interessante, como é um paradigma, né? A gente fica meio nervoso quando tem que é, é, rescindir alguma coisa de comportamento com alguém, deixar de aceitar o comportamento imposto por alguém, e a gente fica assim, mas eu vou ter que meio que romper com ela por isso. Mas a gente, ao todo tempo, quando a gente não se permite essa decisão de se posicionar, de filtrar, e continua deixando-se ser programado ainda mais depois que se tem consciência sobre tais influências, sem perceber, a gente está rompendo consigo mesmo e deixando que o outro tenha posse sobre nós. Aí, quando é para a gente ter essa autonomia, essa independência de dizer, agora eu quero romper com essa imposição e quero me assumir, a gente acha ruim. Mas não acha ruim romper consigo mesmo em prol de uma pseudo-harmonia ou de uma pseudo-aceitação. É um paradigma interessante, né? A gente tem coragem de fazer, de reincidir com nós mesmos em prol de uma facilidade com outras pessoas ou comportamentos, e quando a gente quer externalizar isso, a gente fica um pouco receoso e um pouco medroso, porque o outro vai achar ruim. Olha só que, que pegadinha isso que a gente mesmo se coloca, né? Se posiciona. É porque acaba que muitos de nós acaba vivendo num piloto automático, Sim, né? Seguindo rotinas, padrões, sem questionar aquela sem validade de questionar. origem. E desativar esse piloto automático e assumir o controle consciente de nossas ações e decisões, ele é um ato de liberdade de afirmação, mas exige Afirmação. essa Coragem. coragem para quê? Para você enfrentar os questionamentos de por que que você não está fazendo mais isso, né? Tem muita Uhum. gente, as pessoas falam, você não bebe álcool? Não, eu não bebo mais álcool. Até um tempo atrás, até bebia um vinhozinho, alguma coisa. Mas depois que a gente começa a estudar e ver o mal que faz, não vale a pena. Mas as pessoas acham estranho, entendeu? Mas se você for na minha casa, eu vou te servir o quê? Não precisa servir nada, me dá água, tá bom? Eu bebo água e tá valendo. Não preciso. Para que a gente seja feliz, eu não preciso estar tomando vinho, entendeu? É esses Uhum. padrões que a gente precisa quebrar. Não, não tem que. A gente não tem que nada. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A gente tem que ser íntegro com a gente mesmo. Com aquilo que nos faz feliz, com aquilo que nos faz bem. Desde que aquilo não vá agredir outro ser, né? Então a gente tem que ser Uhum. íntegro também com os outros seres. Sim, excelente. E essa jornada de autodescobrimento, inevitavelmente vem com estudo, e esse estudo precisa gerar uma prática. Até hoje eu vi uma frase muito legal, né? O cara, um entrevistador conversando com uma pessoa falou assim: tudo para a pessoa mudar começa pelo estudo. Aí o entrevistado falou assim: eu discordo um pouquinho. A pessoa precisa de experiência, porque senão a gente volta a um texto que a gente viu na semana retrasada, né, que fala que o acúmulo de estudo não tem a ver com o ganho de sabedoria. O acúmulo de estudo tem muitas vezes te entope a cabeça de verdades dos outros. Mas a grande sabedoria mesmo vem através de experiência, quando a gente pratica novos comportamentos. Pratica, como hoje, a gente está falando da independência, está falando de autonomia, está falando de coragem para dizer, chega dessa programação, seja de um marido, de uma profissão ou de uma família, e agora eu quero agir dessa forma, porque acredito que dessa forma eu vou ser uma pessoa muito mais feliz, com muito mais identidade, e mesmo assim eu não preciso causar desconforto para ninguém. Eu só quero me posicionar no meio dessa montoeira de programações aí, digamos assim. E é Né? interessante, né? Porque às vezes a gente se sente. Se a gente está nesse piloto automático, a gente se sente até como marionete, né? Tá Uhum. ali a família dizendo que tem que fazer, a sociedade dizendo que tem que fazer, e você tá dançando. E a gente tem que entender que a gente pode romper essas cordinhas da marionete. E muitas vezes, gente, quando a gente rompe com esses padrões, tem muita gente que fala assim:
ah, mas eu vou perder o meu círculo de amigos, né? Aquele ciclo de amizade, mas você vai encontrar outras amizades, você vai encontrar outras pessoas. E a vida é cíclica assim mesmo, né? A gente vai encontrando novas pessoas que têm a ver com aquele novo momento da nossa vida. E realmente, quando a gente vai mudando, tem certos hábitos, certas crenças, certas coisas que vão ficando para trás. E aquela, vamos dizer assim, aquela fatia da sociedade que estava ligado àquilo, vai ficando para trás também. Mas novas fatias vão aparecendo. Então, Sim. essa é a mágica do negócio, né? Mas, de novo, tem que ter coragem, né? Sim, e muitas vezes a gente acaba nem rompendo. Na verdade, é mais um paradigma, é mais um medo que a gente tem. Por vezes, os nossos amigos ou familiares estão querendo, né, alguém com identidade para mostrar que é possível romper padrões. E a gente está falando aqui, gente, sobre romper padrões, não como sendo um revolucionário ou alguém que não quer regra nenhuma. A gente está falando de identidade. Né? Perceber se algumas rotinas que a gente tem, seja no esporte, na alimentação, na política, na espiritualidade ou no vínculo social, se aquilo realmente tem 100% do entendimento e vai ao encontro dos nossos valores. Né? E Por quando a gente exemplo, começa a perceber eles isso, falam, diga, é muito comentado sobre a epigenética, né? Que epigenética. antigamente dizia assim, ó, dizia assim, ah, não, isso aí é uma predisposição genética. E estudos já foram feitos dizendo que a maioria das predisposições elas não são genéticas, elas são epigenéticas. O que é o Epigenética. epigenético? Tem a ver com o meio ambiente, com o meio que eu estou. Então, isso aí que o Rodrigo falou. Imagina uma família em que todo mundo come desembestadamente, e come doce, come isso, come um monte de besteira e não sei o quê. E a família ela acaba se tornando muito, toma muito refrigerante, e é pizza, salgadinho, aquela alimentação toda altamente inflamatória. Possivelmente, essas pessoas elas vão desenvolver diabetes do tipo 2. Por quê? Porque a diabetes do tipo 2 ela tem muito a ver com essa questão alimentar mal feita. Então a pessoa ela fica na crença de tipo assim, não, todo mundo tem, eu vou ter também. Mas ela pode romper este hábito. Ela pode se tornar aquela pessoa que come direito, que vai numa academia, que só que entende que ela vai estar indo contra o sistema normal da família dela e nem sempre, gente, aquilo que é normal Mal. é certo. Então, assim, se eu tô vendo que a família inteira vai ladeira abaixo na saúde, por que que eu vou ladeira abaixo na minha saúde? Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida e dizer, opa, isso aí eu não quero para mim. Eu vou começar a fazer diferente. E é como se você Uhum. fosse a marionete que cortasse as cordas. E aí as outras marionetes que estão lá, refrigerante, pizza, salgadinho e não sei o que, fritura e doce, não sei o que, e ansiedade, e pânico, e depressão. Porque essa alimentação inflamatória, ela gera tudo isso. Ela vê você tendo a coragem, ela vê você não rompendo com padrões, ela vê você fazendo diferente e você se torna aquele que vai romper com a epigenética e vai fazer com que as pessoas fiquem saudáveis naquela família. Então é isso que é desprogramar a mente. Primeiro a gente tem que entender aquilo que foi colocado como normal. Tem até um termo que eles chamam que é a normose. O que é essa normose? É uma doença do normal. Ah, é normal Boa. beber. Não é normal beber, gente. Algo faz mal para a saúde. Foi colocado Uhum. na nossa cabeça que é normal. Não é normal. Normal é ser saudável, Né? entendeu? Não é Até tá olhando normal aqui se no. entupir de fritura. Não, isso faz mal para a saúde. Não é porque todo mundo come um monte de fritura que é normal, entendeu? Então a gente tem que entender isso e dizer assim: opa, estão dizendo, a mídia está dizendo, todo mundo está dizendo, mas eu sou um robô rebelado, entendeu? Eu vou desprogramar essas coisas. Né? A gente tem que E, começar a raciocinar mais. e, e vendo aqui no dicionário, Renata, o que tu falou, que eu achei muito legal, foi pesquisar o termo normose, né? Olha que legal o que fala, justamente o que eu estava comentando agora. Normose ou normopatia
Olha só que forte. É a tendência patológica para condicionar o próprio comportamento por molde a seguir os trâmites e as normas de conduta socialmente estabelecidas. Olha só, em prejuízo da autoexpressão pessoal e individual da pessoa, sobrevalorizando-se a opinião e a aceitação dos outros. Então a gente se submete para ter uma aceitação, gerando uma nova doença de uma nova doença de inferioridade sobre tal situação. E uma dos remédios para isso, quando a gente estava falando sobre coragem, tem que ter coragem, é preciso desenvolver uma coragem para assumir essa autoliderança, né? E, e agora esse ano eu tirei para melhorar alguns hábitos e me aperfeiçoar em alguns setores da minha vida. Como eu não tinha uma forma que eu fui pesquisar e me ensinaram, quando eu não tenho o poder pessoal para isso, ou por não ter exemplo, ou falta coragem, é duas coisas. Mudar o ambiente que você está, então ir por um ambiente que você admira pessoas ou que tenham a ver mais com hábitos que você quer desenvolver. Então deixa de andar com pessoas, vamos supor, que bebem e começa a andar com pessoas que praticam mais esporte e ou bebem menos. Já é muita coisa. E a outra coisa também é o network, né? Network e ambiente. Quer ser mais espiritualizado? Deixa para balada e escolhe uma religião. Bingo. Quer começar a ter um corpo mais forte? Deixa de andar com a galera do bar e vai para academia. Mudando o ambiente e network, tu já começa a ver exemplos que tem aquilo que você ainda não tem ou não está tão fortalecido e começa a tomar doses diárias dessa questão social que te influencia, mas pelo menos é uma influência positiva, proativa e que tem mais a ver com seus valores naquele momento. E aos poucos vai ganhando coragem, vai ganhando musculinho aqui, vai ficando mais saudável ali, vai entendendo mais de Deus ali, e isso vai te dando mais coragem de aplicar essa nova identidade, esse fortalecimento, aonde antes não era aceito, talvez. Vai ganhando poder pessoal, autonomia, poder pessoal, identidade e muito mais liberdade de ser, estar e acontecer na mais alta das suas possibilidades, curando essa normose, essa patologia de influência negativa. E assumir o controle sobre nossas próprias mentes e vidas é um ato de rebeldia contra as forças que buscam nos moldar em benefício próprio. É um processo poderoso e transformador, onde começamos a definir ativamente quem queremos ser, em vez de sermos definidos por outros. Olha que Boa! forte isso. É isso que o Rodrigo falou. A gente precisa decidir quem a gente quer ser. Eu estou lendo um livro agora muito legal que fala bastante sobre isso. Esse livro aqui, ó, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Olha que forte, né? Então ele ensina aqui que como é desafiador quebrar um hábito, né? Mas a gente precisa olhar para essas programações que foram colocadas na nossa mente, desprogramar e ter coragem para tomar novas decisões. Eu tomei uma decisão na minha vida há 10 anos atrás que mudou completamente a minha vida. Eu tomei a decisão de não mais ser causa de sofrimento de nenhum ser nesse planeta. E quando eu decidi isso, eu decidi que eu não iria mais matar nenhum ser vivo para poder me alimentar. Então, eu parei de comer seres vivos, né? Boi, porco, peixe, aves, qualquer ser, eu deixei de explorá-los para o meu bem viver. No início, foi um choque. As minhas amigas falaram: ah, até quando você vai ficar nessa frescura? E agora? O que a gente vai servir para você? Né? Você vai comer o que agora? Como é que a gente vai sair? Como é que isso? Como é que aquilo? Como é que aquilo outro? Então, assim, no início, quando eu tomei aquela decisão, foi uma decisão muito impactante na minha vida, porque eu era uma pessoa que eu não comia vegetais. Eu tinha uma alimentação péssima, eu tinha uma alimentação fast food. Eu tive que reaprender a comer, mas eu tomei uma decisão, não tinha um volta atrás. Não era uma modinha, não era uma dieta, né? Era uma decisão de vida.
Foi fácil? Não, porque eu tive que Hum, reaprender muitas coisas, né? As plantas são seres vivos, né, Eliane? Mas elas não têm nenhum canal dentro dela que fazem elas sentirem. Então é nesse sentido que eu estou dizendo aqui, né? Uma planta, ela não sente dor, uma planta, ela não sente terror, né? Assim como os animais sentem. É nesse sentido, tá bom, querida? É, Então, tomando essa decisão, eu tive que reaprender a viver, eu tive que conhecer novas pessoas, como o Rodrigo falou, eu tive que mudar até o nicho das pessoas que eu saía, por quê? Para poder ficar forte na minha decisão. E eu vou dizer uhum. para vocês, Opa, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida até hoje. Hoje eu me sinto uma pessoa com muito mais paz, né? sim. Mas são decisões, são momentos, sair do piloto automático, sair da normose de achar que aquilo ali é normal. Não é porque todo mundo faz que é normal. A gente tem que pensar, olha o que está acontecendo com o nosso país, né? Será que é normal isso que está acontecendo com o nosso país? Qual é a causa, né? Da onde que surgiu isso, né? Se a gente começa a raciocinar, a gente. E É. outra coisa, assumir as responsabilidades pelos nossos atos. Então, isso é muito importante, assumir a responsabilidade pelos nossos atos e parar de apontar o dedo e só responsabilizar o externo, né? Isso é muito É. importante também. Isso que a gente está conversando aqui, pessoal, tem muito a ver, né, com a sua idiosincrasia. O que você vem estudando, praticando, vivendo e como é que tudo isso aí vai compondo o seu ser. E conforme essas informações, essas experiências, esses modelos todos, né, como a Renata bem falou, antes para mim era normal. Aí depois que eu fui estudando, percebendo, ela começou a transformar os hábitos dela da alimentação, o que gerou para ela um estado de consciência muito mais tranquilo. E esse estado de consciência tranquilo, que para ela que se tornou, né, uma verdade absoluta, ela colocou em prática. Não quer dizer que é o normal para todo mundo, mas para ela virou uma, digamos assim, uma bandeira de defesa e de propósito de vida. Joia! E aqui a gente não está querendo, como eu tenho meus princípios, ela tem os dela, a gente não está querendo aqui moldar ninguém, a gente não está querendo ser mais uma influência solta para vocês. A gente quer mostrar possibilidades de pensamentos para você, a partir de uma reflexão íntima e livre, dizer, cara, isso aqui tem a ver comigo. Isso faz Ou sentido é para mim, né? isso, ó, e se não faz sentido, pelo menos eu vou dar uma experimentada para ver se realmente é possível aquilo que a Renata falou ou que o Rodrigo falou ter alguma funcionalidade para mim. Aí você vai lá, experimenta e vai dizer, pô, realmente, eu me senti bem, teve uma identidade, até porque os exemplos que eu tinha eram esses: fumar, beber, comer isso, comer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Agora eu vou experimentar um outro modelo, ou pelo menos um modelo aperfeiçoado, né? Um outro modelo. E a partir daí você vai dizer, realmente, eu não precisava ser tão assim, eu posso ser mais assim. E aquilo vai evoluindo, às vezes para mais, às vezes para menos. E a nossa ideia aqui é gerar senso crítico, senso de reflexão, tá? Para você começar a ter mais subsídios para perceber, peraí, eu estou sendo eu de verdade ou estou só sendo uma reação de influência? E o que eu estou colocando em prática agora a partir dos meus estudos, realmente está me deixando de coração terno e de mente em paz? Joia! Se está gerando mais conflito, opa, dá uma refletida e dá uma repensada. Agora, se aquilo te trouxe uma certa inspiração e uma visão mais clara, mais abrangente de vida, de espiritualidade, de Deus e tudo mais, está no caminho certo. E isso eu posso dizer com certeza para vocês, que a gente começa a ter mais certeza quando começamos a ter a coragem de aplicar atitudes que realmente clarificam a nossa visão e deixam a gente dormindo com muito mais tranquilidade, sabe? A gente percebe quando a gente está se enganando, quando a gente está só copiando coisas, e a gente percebe quando está realmente sendo transparente consigo mesmo. E E eu, ser transparente e ter autonomia não tem nada a ver com ser egoísta ou pretensioso. Tem a ver sobre reinar-se sobre si mesmo.
São 8 bilhões de pessoas, cada um com a sua identidade, cada um com o seu credo, que cada um tem as suas influências de milhares de formas, né? Que por muitas vezes por preguiça ou por indolência, por má vontade mesmo, acaba só fazendo o que a maioria faz. E quando uma pessoa diz, peraí, se pensarmos dessa forma, aí é criticado só porque tem independência e autonomia. E aqui, né, Rodrigo, se a gente fosse um vasto oceano, né? Se a vida Boa. fosse um vasto oceano e muitos de nós estaríamos navegando em barcos dirigidos por outros, né? Tomar o controle da nossa mente e assumir o leme do barco, decidindo para onde vai, independente das correntes ou tempestades. A mesma coisa é com a carreira da gente, né? Muitas vezes eu trabalho com mentoria de carreira, mentoria empresarial. Muitas vezes as pessoas falam, mas eles não me valorizam, eles não me valorizam. E aí eu pergunto sempre para eles, mas você se valoriza? Né? Porque quem é o dono da tua carreira? São eles ou é você? Se você está percebendo que não estão te valorizando e você tem que se valorizar. E aí você tem que tomar uma decisão. Pode ser que aquele ciclo naquela empresa já encerrou e você tem que ir para outra que te valorizam. Porque você tem que ter os seus objetivos. Se a gente não tem os nossos objetivos, a gente acaba fazendo o objetivo do outro, né? A gente acaba fazendo o quê? Fazendo com que outros dirijam o nosso barco e não a gente dirigindo o nosso barco. A gente tem que assumir o controle da nossa vida. A gente tem que assumir o controle do nosso barco. A gente tem que pegar aquele leme e dizer: eu sou responsável por todas as minhas decisões. E se alguém não está me valorizando, eu vou me valorizar. Eu vou fazer a mudança que eu quero. Eu vou assumir o poder da minha carreira. Então, isso é muito importante, né? E é todas essas crenças que às vezes a gente fica na cabeça que o outro que tem que fazer por mim, que o outro tem que me fazer feliz. E isso que o Rodrigo falou antes, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Quando eu sinto paz, quando eu sinto felicidade, quando eu acordo cheio de alegria. Isso significa que você está no caminho certo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu acordo cansado, com raiva, angustiado, ansioso, cheio de angústia, né? Vivo num estado de pânico, significa que alguém está dirigindo o seu barco e você precisa assumir o controle dele. Você precisa voltar a dominar suas emoções. E é muito importante o quê? Começar a fazer esse trabalho de reconhecer que alguém está pilotando o seu barco. E que você vai dizer, opa, chega, eu vou assumir o controle disso agora. Mas para isso, eu sempre digo que a poesia ela é muito bonita, né? Mas quando a gente vai aplicar isso no cotidiano, aí vem aquela dose de coragem, né, de sair da teoria e aplicar. Por isso que as experiências são muito importantes. Menos teoria e mais experiência, mais aplicabilidade. Porque ali sim a gente vai saber como é que, se aquilo vai trazer paz ou vai dobrar a angústia na nossa vida. Só através da experiência. Então amanhã, quando você for para o trabalho, ao invés de chamar o Uber e dizer, só me leva, para qual direção? Eu não sei, só me leva. Você sai, deixa o Uber de lado, pega o seu carro ou os seus pés e vai caminhando pelo lugar que você quer. Ao invés de deixar alguém dirigir para você por qualquer caminho, você pega o carro então e vai pelo caminho que você quer. Se for mais longe ou mais perto, tanto faz, mas você dirija amanhã o seu carro. Ou deixa o carro e vai a pé, mas eu queria tanto ir de bicicleta para o trabalho. Pega a bicicleta e vai de bicicleta. Só que para isso vai ter um esforço. E você vai assumir uma responsabilidade de chegar no seu trabalho talvez um pouco mais suado, talvez um pouco mais quente, talvez um pouco atrasado, mas pelo menos foi você que fez. E não foi no tempo do Uber ou de um outro motorista ou de uma outra situação qualquer. Né? Não adianta chegar, não é que não adianta, né? Mas imagina você chegar sempre no horário certinho, mas sem ter curtido o caminho que você gosta. Ou ter ido para o mesmo lugar sempre e aquele lugar nem é o lugar que você gosta. Imagina. Que situação, né? E de novo, né? São reflexões
muitas vezes as decisões não são as mais fáceis de serem tomadas, né? Mas o custo de viver uma vida infeliz é muito É, alto. então, aproveitando, Renata, partilhando com uns 12 anos atrás, eu estava numa crise de identidade muito grande. Não porque eu não sabia quem eu era, é que eu tinha deixado o Rodrigo para trás. Aí eu fui pedir uma informação, uma mentora, para a dona Nilza, por sinal, e ela falou assim, Rodrigo, não, legal. Só que é o seguinte, tu vai agora, para a gente começar a solucionar isso, tu vai tirar uma semaninha, tu vai voltar para casa e vai tirar uma semaninha para fazer somente o que tu quer. Somente para fazer coisas que realmente têm a ver contigo. Na alimentação, no esporte, no trabalho. Se quiser passar o dia inteiro, né, no final de semana, não durante o trabalho, né, mas durante o dia inteiro de pijama, comendo só pão com ovo, faça isso. Se quiser ir para o trabalho com uma roupa de gala, vai, mas desde que seja algo que você queira e que aquilo tenha identidade com você. Para você começar a desprogramar as programações que te impuseram e que você, por tentar manter uma harmonia ou para agradar alguém, ou para se sentir aceito, você foi se desprogramando ao ponto da minha família não saber mais quem eu era, ao ponto de eu não sorrir mais como eu sorria antes e de amigos não me reconhecerem mais. Então eu precisei passar por um detox. E esse detox veio com eu aplicando com coragem uma semaninha fazendo só o que eu queria. E não era por intransigência ou por rebeldia. Ao contrário, era por resgatar uma autonomia, resgatar uma identidade. E para mim aquela semana foi extraordinária. Você fez uma semana, Porque eram coisas você fez um detox da normose, né? um detox na normose. Eu precisei romper com pessoas, com rotinas, com hábitos. E a partir dali, foi fácil? Com certeza não é. Não foi. Mas foi uma experiência muito legal. Principalmente de poder pessoal. E, gente, Você, vale a pena. Vale você me muito a lembrou pena. agora uma cena de um filme. Tem um filme da Julia Roberts que chama Noiva em Fuga. Então é um filme aonde ela foge, ela vai se relacionar e na hora do casamento ela foge. Já ia ser o quinto casamento que ela ia fugir. E aí um jornalista ficou sabendo dessa história e foi acompanhar o casamento dela. E ela, porque ela estava sendo acompanhada por esse jornalista, ela não queria fugir daquele próximo casamento. Mas acabou que ela fugiu. E aí ele, né, teve todo o drama lá e tal, mas a cena mais interessante foi o seguinte, ele falou, mas você não vai casar com ele? E ela falou, não. E aí no outro dia ela pegou e ela fez um ovo frito, um ovo cozido, um ovo pochê, um omelete, ela fez o ovo estralado, ela fez uns 10 tipos de ovo. E ele disse, mas o que é isso que você está fazendo? Ela falou assim, eu nunca vivi a minha vida, eu sempre vivi a vida dos outros. E eu não sei qual é o tipo de ovo que eu gosto de comer. Porque eu Olha sempre só. comia aquilo que o outro gostava. Então eu vou agora aprender, eu vou descobrir qual é o tipo de ovo que eu gosto. Eu acredito que essa sua semana de detox foi assim. Você acabou Exatamente. descobrindo aquilo que você realmente gostava e não o que os outros diziam para você fazer, E né? não era nem descobrir, tá? Eu fui relembrar, na verdade, porque eu só tinha esquecido como é que eu sorria, como é que eu gost... o que eu como é que eu surfava, como é que eu sorria, como é que eu me vestia. Então, tanto é que me perguntaram assim, ela me perguntou, o que tu gosta de fazer, Rodrigo? Eu demorei a responder. E aquela semana foi um resgate de memórias, de lembranças e de atitudes. Então, não era nada complexo, assim como no filme, era comer um pão simples com manteiga, assim, ou um ovo frito, ou era assistir, maratonar no meio da tarde uma série de TV. Coisas simples, mas que para mim tinham muito valor e que eu tinha deixado de fazer, porque tinha que comer sempre uma coisa elaborada, requintada, porque eu tinha que botar sempre uma roupa organizadinha, sabe? E, gente, e tem uma coisa que é triste, eu falo de coração e de vivência, tá? É
perder-se. Perder-se de si mesmo é algo que você olhar-se no espelho e não se reconhecer, adoece. Essa normose é uma doença que realmente faz você se perder de si mesmo. E depois resgatar isso, além de ser um pouco de laborioso, mas quando passa o detox, é algo transformador e fica muito mais fácil, muito mais simples viver, sabe? Então, lindo, não se Rodrigo. percam, não se percam, não se percam. E se você se perdeu, não vou dizer que é fácil reconstituir-se, mas tire um dia para fazer um detoxinho. Assim como a gente faz jejum, né, de coisas, faça jejum de programações. Tire um dia para fazer. Ah, mas você é rebelde? Sou rebelde. Só vou fazer o que eu tô afim hoje. Quero andar de calcinha o dia inteiro dentro de casa, só de cueca? Ande só de cueca o dia inteiro de casa. Ah, mas será que pode? Vou fazer isso. E desculpe o mantra, tá? Mas diga assim, foda-se, eu me sinto bem fazendo isso. E bingo. Não é para chocar, é só para você se posicionar consigo mesmo. E faz muito bem, gente. Não é o exercício que eu vou propor daqui a pouquinho, tá? Talvez é um exercício pessoal que me ensinaram 15 anos atrás e que realmente fez tanta diferença, é que eu estou aqui hoje fazendo essa live. Se não fosse por ela, provavelmente eu estava tomando Rivotril e nem sei mais quem que eu era. Né? Um desabafo aí com vocês. Então, muito obrigado. Mas tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, né? Essa Tudo a desprogramação. ver. Tem Você tudo foi a ver. aquele Tem tudo a ver. robô que acordou, o robô que deu Porra. tilt no sistema e ele acordou. Aham. E depois ainda fizeram um filme da minha vida com só que a Julia Roberts. Pegaram uma atriz mais bonita e botaram no papel do Rodrigo. Depois assistam, chama Noiva em Fuga. Essa cena é muito. Me marcou Muito bastante boa. essa cena, sabe? É? De você. Às vezes a gente se perde da gente mesmo, né? No relacionamento, a gente acaba se perdendo, a gente acaba aceitando várias coisas e a gente acaba se perdendo mesmo. E a gente tem que estar sempre voltando. Quem eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu desejo, né? Isso aí é muito importante. Sim. E agora o Rodrigo vai passar então o exercício semanal, depois ele vai fazer aquela nossa exercício de respiração para a gente terminar nossa live absorvendo tudo que a gente precisa absorver e concatenando as ideias, né? Porque a gente fala bastante coisa aqui. E lembrando, tá? Eu sempre deixo ali na descrição do vídeo o exercício que o Rodrigo propôs. Então vocês Sim. podem ir nas outras lives e olhar os exercícios que foram propostos e fazê-los. Isso vai ajudar vocês nessa desprogramação da mente. Que a gente vem capítulo a capítulo desse livro aqui, que é o que a gente está fazendo, a Atitude Diária, que foi escrito por Nilza Alarcon. A gente vem semana a semana trabalhando. E esse livro aqui, qual o objetivo dele? É fazer com que a gente desprograme o nosso cérebro e a gente reprograme ele com coisas positivas, mudando a nossa atitude diária. E uma perguntinha, quem está aí com a gente, se quiser, se você acha de algum setor da sua vida que você está se afastando de você ou já se afastou muito, só para mim, para a gente compartilhar e interagir um pouquinho mais com vocês, diz assim, só levanta a mãozinha e diz eu, se você percebe que se afastou um pouco ou se afastou muito da sua identidade e que isso está causando algum desconforto para você, seja social, pessoal. Se quiser interagir com a gente, só diz ali um eu ou levanta a mãozinha, né? E é uma forma de a gente interagir e para mais pessoas perceberem que elas não estão sozinhas, assim como eu não estava sozinho nesse momento de desidentificação de mim mesmo, e as pessoas se encorajarem a saber, pô, tem mais gente passando por situações parecidas e tem mais gente buscando realmente se reencontrar e despertar-se. Enquanto isso, eu vou ler aqui o exercício, tá bom? Ó, a E Faima lembrando, falou que ela já esteve nessa situação aqui. que bom que já não está mais, ou está já percorrendo um novo caminho, né? Joia, Muito bem. parabéns, parabéns, é isso aí. Isso dá mais força para nós todos. Então, o passo a passo do nosso exercício da semana. Um diário de influências. Descrição. Mantenha um diário pequeno
ou use um aplicativo de notas em seu telefone para registrar todas as influências externas perceptíveis ao longo do seu dia. Olha só, influências perceptíveis. Então vai exigir que você esteja um pouco mais atento ao seu cotidiano. Dá um exemplo ali, ó. Sempre que assistir a um anúncio, receber um conselho ou se deparar com uma postagem influente nas redes sociais, anote o tipo de influência, como você se sentiu e se a mensagem era positiva ou negativa. Ó, a Iris colocou aqui, ó, estou nessa busca de reencontrar o eu que foi tão tolhido Boa! na infância e parte da vida adulta. Conta com a gente, tá, Iris? Manda A mensagem gente para nós. está, a gente está 8 semanas nessas lives e essas lives elas têm justamente esse objetivo, esse reencontro com o nosso eu interno, com esse eu verdadeiro, né? Com essa nossa identidade que é tão próspera, né? A gente começou lá com o verbo do guerreiro. E, Qual é o próximo passo do exercício, Rodrigo? fazer uma análise diária. No final de cada dia, reserve 10 minutos para revisar as anotações. E como fazer? Reflita sobre como essas influências podem ter moldado seu comportamento ou pensamentos durante o dia. Decida quais delas são benéficas e quais são prejudiciais. Muito bom, muito bom. Então, primeiro eu escrevo a influência. Isso. Depois eu reflito sobre aquilo ali. O Faina, a gente deixou todas as lives gravadas. Elas estão aqui no Instagram. E se você gosta de assistir pelo YouTube, também depois daqui eu salvo lá no YouTube, tá? Uhum. E lembrando que Renata e eu sempre estamos disponíveis ali, tá? Offline, para vocês mandarem mensagem no Insta, no YouTube, sabe? Se precisar do contato, do WhatsApp, manda para nós também que a gente, pelo menos eu compartilho, né? E estou disposto a me oferecendo aí para contribuir, tá bom, gente? Ó, a Alice e tem mais colocou aí. aqui, muitas vezes também está na forma de nos moldar, vem do sistema e acabamos projetando esse desconforto no outro que está mais próximo, se equivocando em pensar que é o que o outro nos tirou a identidade. E outras realmente é o outro que nos tira a identidade. Por isso que é muito importante, né, Alice, a gente estar atento. Esse é o objetivo desse texto aqui, né? Esse texto ele fala exatamente isso, dessa atenção, da gente entender essas influências. Essa influência é uma influência externa ou ela é uma influência minha, né? Da onde vem essa influência? E aí foi o que a gente falou durante toda a live, né? Tem que ter a coragem de tomar certas decisões que às vezes não são fáceis de serem feitas, mas depois de serem feitas, elas nos dão um alívio, né? Maravilhoso. Esses dois primeiros momentos do exercício dessa semana, ele é para ampliar a sua percepção do cotidiano e das influências e começar a refinar o seu discernimento em perceber o que é influência positiva e o que é negativa, o que é automatismo e o que realmente está passando a ser lúcido. Então, nosso discernimento, por vezes, passa despercebido porque a nossa atenção está despercebida. E quem não está atento não tem discernimento. Só consegue botar em prática o seu discernimento se está um pouquinho mais atento e avaliando. Peraí, isso aqui tem a ver comigo ou não? Me ajudou mais ou me afastou mais? Tá? Aí tem uma terceira parte que é um ritual de desprogramação. Então, a gente começou a perceber as influências, o que está ajudando mais, o que está depreciando mais o nosso comportamento. E ele diz assim, ó, realize um pequeno ritual diário para simbolicamente limpar sua mente das programações negativas. Como fazer? Pode ser algo simples, como escrever as influências negativas em um pedaço de papel e rasgá-lo, ou visualizar essas influências saindo de sua mente e sendo substituídas por pensamentos positivos. Muito bom. Você pode queimar numa fogueira também, pode rasgar, pode botar na privada, pode fazer. Não, faz fogueira só limpa. Não, gente, faz fogueira não. Tá bom, verdade. Desprograma isso, só pica e tá melhor. Fogueira não. Tá certo. A afirmação, ó, aí você desprogramou, limpou aquilo. Aí vem agora a afirmação positiva. Crie afirmações positivas
que contrariem as programações negativas mais frequentes ou impactantes. Como fazer? Escreva algumas afirmações que reforcem seu valor pessoal, suas capacidades ou seus direitos. Exemplo: eu sou capaz de fazer escolhas saudáveis para mim. Eu defino meu próprio sucesso. Repita essas afirmações todas as manhãs. É como se fosse um mantra de reprogramação. Programa, Eu vou programa, fazer um reprograma, parêntese reprograma. aqui, né? Muito importante, né, gente? A primeira frase que eu falo ao acordar. Então, assim, antes de pegar o celular para olhar o WhatsApp, olha no espelho e fala: eu sou capaz, eu sou um ser divino, eu sou parte da fonte universal, eu defino meu próprio destino, eu sou alegre, eu sou feliz, né? Então, programa, porque quando a gente acorda, o nosso cérebro ainda está naquela zona cerebral que ele consegue absorver informações. Então, se eu pego já o celular, eu já me desconecto daquilo ali. Então, é importante a gente primeira coisa, olha no espelho, faz uma afirmação positiva, agradece por você ter acordado mais um dia, ter mais uma oportunidade, né? De estar se desenvolvendo, de ser um ser humano melhor, de ter um impacto positivo para o planeta, de ser uma pessoa que aonde você passar, as pessoas possam sentir Deus, a humanidade, pode sentir felicidade. Então, assim, façam programações positivas, tá? Boa. E, como sempre, né, os exercícios eles tendem a te convidar a partilhar isso com alguém. Então, para compartilhar as suas reflexões. No final de semana, no fim de semana, reflita sobre o processo e prepare-se para compartilhar suas experiências com a gente numa próxima live ou com alguém que você tem confiança, tá? Como fazer? Pense sobre o que aprendeu com o exercício, quais mudanças percebeu em si mesmo e como pode aplicar esse conhecimento para continuar crescendo pessoalmente. E quando a gente compartilha com alguém, é uma forma que a gente tem de confirmar, reafirmar e fortalecer aquela nova programação dentro da gente. É como se o nosso cérebro dissesse assim: nossa, ele está compartilhando com alguém, então quer dizer que realmente aquilo tem muito valor, tanto valor tem, que ele quer passar essa preciosidade para alguém. E isso deixa te empodera mais disso daí, e você acaba criando uma rede do bem, do bom e do belo, programando essa influência positiva. Não como imposição, mas como modelo, como experiência, como uma oportunidade da pessoa também praticar aquilo. Excelente. Muito bem. Excelente. Para a gente encerrar agora a nossa live, então a gente vai fazer aquele nosso exercício de respiração. O Rodrigo vai conduzir. Gente, então, esse exercício de respiração é para a gente encerrar de uma forma amorosa. É para a gente lembrar que a respiração influencia diretamente nos nossos estados do sistema nervoso central, nos nossos estados de atenção. Eu não sei você, mas muitas pessoas passam um dia sem se perceber, sem perceber que respira. E esse simples exercício de respirar aí 3 vezes, 4 vezes, ele tem o poder de quimicamente e psiquicamente te colocar numa posição de maior atenção. De você já começar a partir de agora ter um poder de perceber mais o que é uma influência positiva ou negativa. Tá joia? Porque deixa os seus sentidos mais alertas, mais dispostos, não somente os seus sentidos instintivos, mas os seus instintos, digamos assim, espirituais e energéticos. Todo mundo, então, de coluna ereta. Convido vocês a soltarem as suas mãos sobre as suas pernas. Leva o seu bumbum bem lá para trás da cadeira. Se quiser, encosta bem na sua cadeira, no seu apoio da cadeira. Feche seus olhos. Tudo que foi dito até agora, o que foi de bom, já foi guardado pelo seu inconsciente. Tudo que não teve nenhuma idiosincrasia, nenhuma ressonância, já deletou. Não fica remoendo, nem conflitando. E aquilo que foi curioso, que você achou interessante, deixa para refletir, anota e deixa para refletir depois. A partir de agora, só feche seus olhos, silencie
E repita essa respiração comigo, com a gente. Inspire lento e profundo pelo seu nariz, observando o ar entrando, passando pela sua garganta, enchendo bem os pulmões. Retenha um pouco o ar nos seus pulmões, segura um pouquinho e exala agora pelo nariz, bem devagar, querendo controlar a saída de ar. Deixa o automatismo de lado, ordene a sua respiração. Pulmões vazios, novamente, inspire lento, profundo, consciente, pulmões cheios, retenha, deixe que seu corpo absorva um pouco mais aquela energia nova, o oxigênio novo, para você ter uma exalação mais consciente, uma limpeza maior do gás carbônico. Exala, liberando espaço do seu corpo, liberando tensões, liberando sujeiras, liberando gás carbônico. Pulmões vazios, mais limpos. Novamente, inspire, suave, silencioso. Retenha o ar nos seus pulmões. E exale mais uma vez. Agora, na próxima exalação, a gente vai vocalizar o mantra OM uma vez. Inspirando grande. De olhos ainda fechados, esfregue uma palma da mão na outra. Agora, coloque suas mãos sobre os seus olhos ainda fechados. Você vai sentir um calorzinho, um conforto nas suas vistas. Quando você for abrir os seus olhos, faça ainda por baixo das suas mãos, bloqueando um pouco a passagem de luz, cuidando, né, dos seus olhos. E aos poucos vai retirando as suas mãos dos seus olhos para que a luz volte agora mais intensamente, sem machucar a sua visão, sem machucar os seus olhos. E assim, gente, é o autoconhecimento. Ele precisa entrar aos poucos na sua vida para não causar nenhum tipo de desconforto, de dor ou de cegueira. Então a gente vai estudando, vai praticando e aos poucos, quando a gente vai tirando as mãos dos seus olhos, dos nossos olhos, a nossa visão vai ganhando mais clareza sem machucar. A nossa visão vai se ampliando. Tá joia? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo carinho. Tenha uma ótima semana. Bênçãos multiplicadas. Manda mensagem pra gente. Se quiser, faz um print agora da tela aí rapidinho e compartilha aí sua experiência nas suas redes, marcando a gente, marcando eu e a Renata. Tá joia? Uma boa noite. Obrigado, Renata, mais uma vez. Até a Boa semana que noite. vem. Gratidão a todos pela oportunidade que nós estamos aqui de servir. Até semana que vem com mais um texto do nosso livro Atitude Diária de Nilza Alarcon. Grande Hora beijo a frutificar. todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.